O dia 1º de maio é historicamente lembrado como o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Alguns governos autoritários tentaram subverter essa ordem e dizer que a data era o Dia do Trabalho, mas isso não vingou. Mais de um século depois, o dia 1º de maio continua sendo lembrado como o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, por direitos e por melhores condições de trabalho. Com as inovações tecnológicas que são propositalmente contrárias aos direitos trabalhistas, diante de um governo federal que é declaradamente avesso à classe trabalhadora, e num cenário que apresenta a pior crise sanitária do século, a classe trabalhadora vem se reorganizando. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Vanessa Galassi, sou jornalista, secretária de formação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. E nessa edição, a gente vai conversar com o professor de História da Rede Pública de Ensino do DF e presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente, para até não banalizar o dia 1º de maio, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa data, do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Bom, Vanessa, na sua introdução, você fez uma fala muito importante sobre a tentativa de alguns governos de cooptarem o dia 1º de maio como um dia festivo. No Brasil, a gente viu isso acontecer durante o governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi um presidente totalmente contraditório, né? Assim, ele tinha, de um lado, posições populistas que caminhavam para interesses dos trabalhadores, do outro lado, ele tinha muitas posturas autoritárias, fez um governo totalmente diverso. 2 vezes presidente, foram muito distintas os governos dele. E dentro do primeiro governo também foi um período muito... teve várias fases. Por um lado, era muito voltado às questões sociais, aos direitos dos trabalhadores. Por outro, namorava o nazismo e chegou a acenar apoio ao Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, o governo de Vargas torna o dia 1º de maio feriado nacional e coopta os sindicatos, fazendo com que os sindicatos se tornem quase que autarquias do governo de intermediação das relações com os trabalhadores, onde surge o termo pelego, né? Que era aquele assento que você colocava no lombo do cavalo, por onde você colocava a sela em cima. E o pelego tinha a função de amortecer o impacto da sela enquanto cavalgava. Então, os sindicatos pelegos, como eram chamados, eram exatamente isso, porque eles faziam um papel de acalmar os ânimos da classe trabalhadora diante do governo, né? Servia mais como um condutor dos interesses do governo, de idolatria do próprio governante. O 1º de maio, ele não é uma data festiva, ele não é um feriado. O 1º de maio é uma data de memorar todas as lutas da classe trabalhadora. Ela é um dia de luta. O dia 1º de maio é um dia em que a gente celebra, sim, a construção da luta que nós fazemos ao longo da história. E é também um dia em que a gente deve usar para ampliar a consciência da classe trabalhadora enquanto classe, né? Ampliar a consciência de classe daqueles que constroem o Brasil e o mundo. Você falou aí de luta, com o novo sindicalismo, o surgimento da CUT, né, e de outras organizações, a gente teve, então, de volta essa luta mesmo da classe trabalhadora, né, Rodrigo, que vem sendo feita basicamente no corpo a corpo, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a gente tem aí a necessidade, né, de ficar mais isolado, dentro do possível. E eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse processo de reorganização da classe trabalhadora nessa conjuntura de pandemia, de isolamento social, de redes sociais. Como é que vocês estão trabalhando isso? A pandemia, né, óbvio que não dava para prever uma situação como essa, mas ela vem para poder mexer com muitas estruturas.
e, na verdade, ela acelera uma série de transformações que a gente já via acontecendo e já vinha discutindo. O Congresso da CUT, que aconteceu em 2019, tinha como uma das suas discussões, né, a necessidade de organizarmos os trabalhadores diante dos avanços tecnológicos que é a chamada Revolução 4.0 por algumas pessoas, né? O que é isso? É um avanço tecnológico em que você incide sobre as próprias relações de trabalho e de produção a partir da robotização ou a partir da construção de uma economia de plataformas, né, como nós estamos vendo acontecer. Então, a pandemia, quando chega, se instaura no mundo esse caos sanitário, ela acelera muito esse processo de tecnologização das relações de trabalho. As plataformas de entrega de comida, de compras, os aplicativos de lojas de varejo virtual crescem de uma forma assustadora. E, junto com isso, também nós começamos a brigar pelo direito da classe trabalhadora a fazer o chamado home office, né, o trabalho remoto para aquelas categorias que é possível se fazer, né? Você, como jornalista, está em home office porque há essa possibilidade. Mas boa parte da classe trabalhadora não tem essa condição. A grande parte da classe trabalhadora ou está desempregada, porque foi outra consequência da pandemia, no mundo todo, uma enorme taxa de desemprego, postos de trabalho desapareceram, todas as previsões mais pessimistas que se fazia na OIT foram superadas em muito de destruição de postos de trabalho por conta da pandemia e da tecnologização. E também muitos trabalhadores e trabalhadoras não têm a menor condição de ficar em casa pela própria razão do seu emprego, que é o caso de trabalhadores de limpeza urbana, construção civil, vigilância. Então, nós temos aí milhares de categorias que não estão em casa, não têm a condição de continuar em casa. Então, essa é um desafio. Como você ainda tem muitas categorias que estão sob ameaça do contágio, porque estão exercendo o seu trabalho presencialmente, um grande descaso das autoridades e dos patrões com a saúde dos trabalhadores, e, por outro lado, um imenso vazio de entendimento de como nos organizarmos dentro dessa nova lógica da classe trabalhadora, dessa nova lógica do mundo do trabalho, a partir da tecnologização. Marcadamente, os bancários sempre lutaram contra o home office porque entendiam que isso isolava os trabalhadores, não criavam uma integração e ampliava as possibilidades de exploração de metas abusivas, como é uma coisa que é muito corriqueira, infelizmente, no fazer dos bancários. Em home office, o trabalhador está sozinho, ele não tem outro colega para compartilhar, é muito mais difícil o sindicato acessar aquele trabalhador, é muito mais difícil você medir quais são as metas que estão sendo cobradas, quais são os abusos que estão sendo cometidos. E também nós temos o serviço público, que está sendo totalmente modificado a partir desse processo, né? Eu que sou professor, minha categoria toda em trabalho remoto, mas o processo educacional sofre prejuízos com isso. Mas imagine você colocar uma escola com milhares e centenas de crianças, professores, convivendo diariamente. Fazer a explosão do contágio absurdamente acontecer. Então, é uma situação em que está colocando diversas categorias em muito movimento. Todos os nossos sindicatos estão lutando muito nesse momento para garantir direitos, garantir emprego, garantir a vida, e o sindicalismo precisa encontrar um caminho para se organizar. Eu acho que uma coisa não vai se diferenciar nesse momento. É luta de classes, é importante a gente defender os direitos dos trabalhadores e é importante a gente saber se organizar coletivamente. Agora, me parece um problema, né? Você citou aí alguns fatores, mas tem um fator que, na minha opinião, também é essencial, que é a questão da falta do acesso à internet e aos próprios dispositivos, né? Que, assim, majoritariamente, a classe trabalhadora
não tem um amplo acesso. Você pode, às vezes, acessar um WhatsApp, alguma coisa assim, né? De mensagem, mas assim, você ter acesso à internet, você ter acesso a vídeos, acaba os dados no meio da conversa ali, é uma loucura. Então, assim, é importante que a classe trabalhadora também compre essa luta, né? Pelo direito ao acesso, pela democratização da comunicação, né? Para que a gente tenha aí uma visão geral mesmo de como é a luta, de quais são as pautas, o que está acontecendo no nosso país. Essa discussão do acesso que o Intervozes faz muito bem, que o FNDC também pauta muito, é uma coisa que agora também explode, né? Uma pauta que se mostra extremamente importante. Aqui no Distrito Federal, nós fizemos uma pesquisa, o Sindicato dos Professores fez uma pesquisa no início da pandemia, e ficou demonstrado que 40% dos alunos não tinham acesso a nenhum aparelho para poderem fazer as aulas remotas. E mesmo aqueles que têm acesso a equipamento, que têm acesso à internet de qualidade, encontram dificuldades. Eu tenho 2 filhos adolescentes que são alunos da rede pública do DF e tem muita dificuldade de conseguir acompanhar, porque é uma telinha de celular, é um computador dividido por 2, enquanto eles estão tendo aula, eu estou trabalhando, a gente não tem essa... Então, tudo aquilo que já era uma realidade de dificuldade ampliou muito. Imagine isso para a grande maioria dos alunos da escola pública que não tem acesso nenhum. Ficou demonstrado que grande parte dos lares tem apenas um aparelho que é usado pela mãe, pelo filho, pelo marido, Imagine 4 estudantes tendo que estudar por um aparelho de celular. Não é uma coisa viável. E, junto com isso, nesse momento de tecnologização, a própria classe trabalhadora colocada à mercê de informações que não são democraticamente distribuídas, né? E o fenômeno da rede social ou do WhatsApp dominou o debate da última eleição presidencial, né? E foi fundamental para o seu resultado. E, mais uma vez, se demonstra que não há uma democratização e nem uma regulação do uso desses meios de comunicação. Então, disparos massivos ilegais, fake news que não são combatidas a tempo. Então, os problemas não são poucos e o debate da democratização da informação e da informação correta, né, é importante ser feito, principalmente nesse momento. Eu concordo com você, né? Você falou aí das fake news, que a desinformação é que, na verdade, acontece historicamente, só que com o advento das redes sociais, isso tomou uma amplitude, uma velocidade nunca antes vista, né? E é claro, quem tem o domínio dali dos meios de produção vai espalhar isso aí a rodo, né? Então é importante a gente ficar antenado aí nesse debate. Você estava falando também da questão da dificuldade do acesso dos estudantes, né, às aulas remotas e tudo, e a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, aqui do Distrito Federal, é autora de um projeto de lei, o 5595, que veda a suspensão das aulas presenciais, né? Ou seja, ela obriga professores, estudantes, enfim, a arriscarem a própria vida, né, para ir para as escolas. E usa até um jogo de palavras, né? A educação como serviço essencial, parece muito bonito, mas que, na verdade, o que ela está fazendo é atender um pleito do governo, né? E colocar as pessoas em risco de morte, né? Eu acho que é importante também a classe trabalhadora comprar esse debate, porque, como diz até a campanha, essencial é a vida, né? E a questão não é você colocar as pessoas dentro da escola, mas proporcionar meios de segurança, trazer vacina. A CUT, inclusive, está numa campanha forte, né, de vacinação, que é super importante para a classe trabalhadora, para o restabelecimento econômico do nosso país, que é a campanha da vacina já. Então, a gente tem que se antenar bem para não comprar as lutas que não são as nossas, né? Para a gente comprar essas lutas que, na verdade, proporcionem os meios da gente voltar à normalidade, porque o que a gente está vivendo não é um novo normal. Eu acho isso um absurdo quando se fala que é um novo normal, mas para a gente voltar a uma normalidade com segurança, né? O que nós estamos vivendo é o novo anormal.
Não era normal antes a diferença social e agora não é normal o que estamos vivenciando. E essa discussão em torno da educação como serviço essencial, ela tem outros interesses que não é a educação. Acho que nesse debate, esses que estão se arrogando como defensores do direito à educação, estão atendendo a interesses de empresários, tanto empresários da educação privada, que são os donos de escola, como também muitos empresários que fazem negócio com o governo na educação. Então, assim, para você manter uma rede de ensino com mais de 700 unidades educacionais, com 500 mil de pessoas circulando dentro dessas unidades educacionais, você tem uma alta despesa. O orçamento da educação é o segundo maior orçamento do Estado, né? Só perde para a da saúde. Então, movimenta muito recurso, compra de merenda, compra de material escolar, compra de material de construção. A educação não é só a sala de aula e o pincel do quadro, né? Ela tem muito mais coisa. Compra de livros didáticos para ser distribuído aos alunos, carteiras escolares. Então, envolve milhões e milhões de reais nesse processo. Quando as aulas estão suspensas, todo esse processo também está suspenso. Então, esse orçamento também está congelado, também está paralisado e tem empresário perdendo dinheiro com isso. Então, obviamente, o que está sendo essencial para esses interesses não é a educação. O essencial está sendo atender interesses empresariais. Essencial é a vida. É óbvio que não ter aula presencial traz prejuízos para o processo educacional, traz prejuízo para o processo de formação. Nós que temos filhos sabemos o que significa esse isolamento social para quem está num momento de desenvolvimento. A falta de relações sociais traz problemas, sim. Todos nós sabemos disso. E se você perguntar para todos os professores que estão em aula remota se eles querem voltar para a sala de aula e ter contato com seus alunos, todos querem, mas ninguém quer perder a vida. Essencial é a vida. Fundamental é manter a vida. Se a gente tiver que passar 2 anos em isolamento, 3 anos em isolamento, vai ser necessário, desde que a vida tenha condições de ser resguardada. Isso se recupera, a economia se recupera, o prejuízo educacional se recupera, a sociabilidade se recupera, a vida não. Nós já tivemos aí mais de 350 mil mortes, quase 400 mil mortos no Brasil, e o governo continua negando a vida, continua dificultando o acesso a vacinas, e o governo do Distrito Federal não se movimenta para fazer a compra direta de vacinas para a população do Distrito Federal. É importante que a gente fortaleça a campanha de pressão sobre o Ibanez para que ele compre vacina para a população do DF. Não só para professores, não só para determinadas categorias, mas que todos tenham acesso à vacinação, todos tenham direito à imunização, para que a gente possa, aí sim, retomar a vida sem restrições e que a gente construa algo que seja realmente novo normal, que é algo que tenha justiça social. E para a gente ver como está tudo interligado, que a gente está falando aqui do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e entramos na questão da vacina, do projeto de lei. Acho que foi ontem, recentemente, a deputada Paula Belmonte fez um pronunciamento e questionou se o Simpro, que é o Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, está interessado na sociedade, na qualidade de vida da sociedade ou nos seus próprios interesses, tentando colocar justamente um instrumento de luta, né, de organização dessa classe de professores e professoras contra a própria categoria. Queria que você comentasse esse posicionamento da deputada, Rodrigo, porque assim, me pareceu algo surreal. A deputada talvez tenha completo desconhecimento do que seja um sindicato e para que ele existe e para que ele serve. Sindicato não é autarquia, sindicato não é escritório de despachante, sindicato não é órgão do governo. Sindicato, ele é uma associação de trabalhadores, aqui no Brasil regulado por categoria. Então, é a associação de um conjunto de trabalhadores de uma determinada categoria que tem como função defender os interesses dessa categoria.
É óbvio que nós da CUT, os sindicatos cutistas, entendem que o sindicato não pode se bastar na defesa dos interesses corporativos, que nós temos que ter um debate de construção de uma sociedade mais justa para todos e todas. E, com isso, o papel do sindicato é defender, sim, os interesses da classe trabalhadora e da sua categoria de representação em primeiro lugar. Nós entendemos que a posição do Simpro é uma posição de interesse da sociedade, é uma posição de interesse da sua categoria de fundação, da sua categoria de origem, que seja também um interesse da sociedade. Não dá para a gente admitir que essa deputada ache que o sindicato tem um papel de corroborador com os interesses do governo. Não é isso para que o sindicato deve existir. E está corretíssimo, Simpro, em continuar defendendo. Só voltar às aulas com a segurança sanitária possível. Rodrigo, agora é diferente das organizações sindicais de trabalhadores, diferente da CUT, que vem aí trabalhando uma série de questões para assegurar direitos, né, da classe trabalhadora. O governo federal vem aí colocando vários projetos, várias propostas que acabam, de uma vez por todas, com os direitos que são historicamente conquistados pela classe trabalhadora, né, e que são essenciais para garantir até a dignidade da pessoa humana. Na verdade, o desmonte ele começou ainda lá no golpe de 2016 e ele segue firme até hoje, né? Mas recentemente a gente tem também aí a reforma administrativa, que está sendo feita uma pressão enorme, né, para que seja aprovada, que assim acaba de uma vez por todas com serviços públicos e coloca toda a prestação desse serviço na mão da iniciativa privada. E assim, isso não é segredo para ninguém. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os principais projetos, né, que atacam a classe trabalhadora, e se, na sua opinião, existe um que foi definitivo, né, para que vários prejuízos caíssem sobre a classe trabalhadora. Olha, Vanessa, escolher um dentro desse leque de ataques Impossível. É impossível. O que eu acho que estamos vivendo é um projeto. O Bolsonaro é parte desse projeto. O Paulo Guedes é parte desse projeto, condutor desse projeto. O Temer foi uma parte desse projeto, mas ele é um projeto de destruição do Estado brasileiro, da forma como ele foi construído com a redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, né, sacramentado na Constituição de 88. E olha que podemos fazer muitas críticas à Constituição de 88, mas o que se está fazendo é tirar o pouco que foi avançado no Brasil pós-redemocratização. Falando da comunicação, a Constituição decreta que é a obrigação do Estado promover uma comunicação democrática. E isso não é encaminhado nem no Congresso, nem nos governos. O que nós estamos assistindo é um retrocesso do mínimo dos direitos sociais que foram garantidos com essa Constituição pós-redemocratização do Brasil. Nós tivemos a Emenda Constitucional 95, que foi a subversão dos interesses do Estado. O Estado, que deveria ter como principal preocupação serviços públicos que atendessem a população, como educação, saúde, seguridade social, agora, com a emenda constitucional, dita que a principal preocupação do Estado deve ser lucro de quem especula na Bolsa de Valores. Nós tivemos uma reforma trabalhista que dizia que iria gerar mais emprego e dinamizar a economia, mas que jogou o trabalhador numa situação de total informalidade. Então, estamos vendo muitos trabalhadores preferindo não buscar um emprego formal porque as garantias de direito lá são mínimas.
e muitos empresários reclamando da disputa que está tendo com o trabalho informal, sendo que foram eles próprios que apoiaram essa reforma trabalhista que rasgou um conjunto de direitos que foram construídos ao longo dos mais de 100 anos de luta no Brasil da classe trabalhadora. Nós temos um processo de ampliação da possibilidade de terceirização dos serviços no Estado, inclusive de serviços essenciais. O Estado não precisa mais contratar médicos e professores, por exemplo, pode terceirizar esse serviço pela nova legislação da terceirização. Nós tivemos uma reforma da Previdência que, em verdade, foi rasgar mais de 80 anos de construção de um debate de seguridade social, segurança para quem perde o emprego, segurança para quem adoece enquanto está empregado, para ter uma licença para tratamento de saúde, segurança para a mulher que tem o seu filho e pode cuidar dele durante uma licença maternidade. Esse serviço de seguridade social que culmina com a aposentadoria foi rasgado e retirado dos trabalhadores. Hoje é muito mais difícil acessar qualquer um desses direitos. E estamos vendo agora uma reforma administrativa que tenta esvaziar o Estado das suas funções e, principalmente, criminalizar o servidor público, o trabalhador do serviço público, como o grande responsável pelo imobilismo do Estado, quando, na verdade, é um projeto de governo, é um projeto de sociedade que esses que estão aí, Paulo Guedes e Bolsonaro, querem destruir e querem fazer com que o Estado não sirva à grande parte da população, que é a classe trabalhadora, oferecendo menos serviços de menos qualidade, com menos investimento. E o exemplo está aí no orçamento que foi aprovado agora. Com toda essa pandemia, retira-se dinheiro da educação e da saúde quando deveria estar se investindo para tentar atender melhor os estudantes que estão enfrentando dificuldades e os profissionais da saúde que estão enfrentando a linha de frente dessa pandemia. E nada de falar em taxação dos super ricos, né? Porque é algo intocável nesse governo. Pois e é algo mal compreendido pela população, pela sociedade, né? Quando a gente fala em taxar os grandes fortunas, não estamos falando em taxar aqueles que pagam prestação de um apartamento em Águas Claras e nem quem comprou um apartamento à prestação no Noroeste. Não se preocupe, você não é um super rico. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de taxar bilionários, estamos falando de taxar donos de bancos, estamos falando de taxar aqueles que viajam de helicóptero e não pagam imposto por propriedade, de quem tem iate e não paga imposto por propriedade. Nós que temos carro pagamos impostos, mas esses super ricos não pagam. Proporcionalmente, eles pagam nem 1% daquilo que nós, trabalhadores, pagamos a título de impostos anualmente. Então, a taxação dos super ricos, cobrar os bilionários, cobrar aqueles que acumulam riqueza, é o caminho que boa parte dos países do mundo está encontrando para poder solucionar os problemas de desigualdade social. E essa semana, o presidente dos Estados Unidos fez esse discurso de que são os super ricos que devem ajudar a pagar a conta da desigualdade. Alguém aqui pode acusar o presidente dos Estados Unidos de ser um comunista? Acho que está muito longe de qualquer coisa disso. Mas aqui no Brasil, parece que esse carimbo de que é projeto comunista, se fosse projeto comunista, a gente não estava falando em taxar super ricos, estava falando em expropriar toda a riqueza dele, né? Na verdade, o mínimo de justiça social que se pode fazer, que é um passo muito pequeno, mas que é extremamente necessário, que pode apresentar aí um caminho de solução para todos os problemas sociais que existem, é essa taxação das grandes fortunas. E que eu acho que é determinante, né, Rodrigo, nesse 1º de maio, a gente ter como nossa pauta de luta a questão dessa taxação, porque o governo não fala em taxar os super ricos, mas fala que o caixa está deficitário e sai aí tirando dinheiro da educação, sai tirando dinheiro da saúde, que, na verdade, a gente viu aí que foi essencial nesse momento de pandemia, não só para a questão de vacina, mas
para viabilizar auxílio emergencial, para os Correios, né? A Justiça Pública teve muita categoria que teve que acionar a Justiça para ter equipamento de segurança, né? Nesse tempo de pandemia. Então, assim, mais do que nunca está comprovada a importância do serviço público e mais do que nunca eu acho que a gente tem que ter de forma ampla e segura na classe trabalhadora a defesa dos nossos serviços públicos, né? Rodrigo, a gente falou de um monte de coisa aí que... Bom, você disse que o 1º de maio não é um dia de festa, é um dia de luta, e sim, a classe trabalhadora ela foi forjada na luta, né? E a gente sempre lembra isso a cada 1º de maio. Só que está um momento muito difícil, as pessoas... Eu ando conversando com as pessoas, está todo mundo muito triste, né? Muita gente desempregada, muita miséria, muita gente passando fome. E a gente, às vezes, se questiona como é que dá para se salvar, né? O que, na sua opinião, eu queria, assim, enquanto classe trabalhadora, enquanto organização de trabalhadores, o que a gente pode fazer para resgatar uma esperança, para levantar a nossa bandeira, para dar aquela respirada e falar, calma, vai dar tudo certo, a gente vai colocar o Brasil nos trilhos de novo? Olha, Vanessa, eu acredito muito que a solução seja a organização coletiva, né? Essa foto que está aqui atrás é um exemplo disso. Eu acho que o processo de organização coletiva é fundamental para que a gente possa superar todas essas dificuldades sociais, essas diferenças e construir uma sociedade de mais justiça. Então, quem está nesse processo, quem está à frente desse processo, tem a responsabilidade de continuar acreditando nisso e chamando os trabalhadores à organização. E é por isso que o movimento sindical é extremamente importante nesse momento do Brasil. Com todos os ataques, com todos os direitos retirados, eu acredito muito que, através do movimento sindical, é um dos caminhos, não é o único, não é a única via, mas é um dos caminhos que eu considero extremamente importante para que a gente possa fazer essa construção dessa sociedade. E se você buscar números, você vai ver que até as vésperas da reforma trabalhista, o movimento sindical registrava milhões de cláusulas negociadas em acordos coletivos que avançavam nos direitos dos trabalhadores na redistribuição de renda a partir da melhoria da qualidade dos salários, dos direitos, e que isso foi o que foi atacado com a própria reforma. Atacar o movimento sindical significa tentar destruir uma parte importante da construção da democracia do nosso país. Mas eu continuo acreditando que é a partir da coletividade, de partidos políticos, de associações de bairro que discutem as suas condições específicas, de núcleos de discussões, de fóruns de debate, como existe os da comunicação, de coletivos que fazem discussões de temas importantes, nós podemos avançar na construção dessa sociedade, mas é a partir da coletividade. E acho que o 1º de maio tem essa simbologia, a discussão da coletividade da classe trabalhadora como motor para a transformação da sociedade. Concordo com você, Rodrigo, e eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando muitas horas sobre esse tema. Eu acho que, na verdade, a gente tem que conversar isso, né, com os nossos amigos, nossos vizinhos, a gente tem que colocar esse tema em debate. Mas a gente vai finalizar, e eu acho que a gente pode finalizar essa edição mostrando a nossa solidariedade às famílias dos milhares de trabalhadores e de trabalhadoras que morreram vítimas da Covid, que é, sim, um vírus indomável, né? Mas que a maioria dessas mortes é resultado de uma política genocida, não só aqui do Brasil, né? Mas uma política mundial, que questiona até hoje a necessidade de quebra de patente de vacina. Então, agradeço você, Rodrigo, agradeço você que está assistindo a gente, e a gente se encontra em breve. Obrigada, Rodrigo, e até mais.